A gente parece que vive essa magia, né? E tem estudiosos que falam que Elvis Presley inventou o rock and roll. Né? Então, daqui a pouco, quem inventou o samba? Pra gente é mais difícil, mas a gente vai conseguir. Só não dá pra parar no tempo, temos que continuar, temos que prosseguir. Eu sou socióloga de formação básica. O Renato hoje é um homem preto da periferia. Eu sou de certa forma, uma retirante nordestina, né? Então, hoje eu me considero uma mulher que realiza. E uma pessoa apaixonada por leitura literária, né? Por literatura. E fiz o mestrado em Linguística Aplicada na PUC de São Paulo. Quis conhecer o tiozinho que morava na rua de cima, que colecionava livros e que contava histórias. Que também é porta-voz de muitas outras mulheres que passaram por uma história de invisibilidade, né? As minhas ancestrais, as mulheres que vieram antes de mim. Então hoje eu me sinto uma porta-voz dessas histórias também. O primeiro livro que eu consegui dialogar mesmo foi Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É um livro que falava da periferia. Capão Pecado. Um desses livros é o Zenzele, Uma Carta para Minha Filha. Isso eu tinha aproximadamente 26 anos, já tinha concluído o curso superior, inclusive. E a mãe fala tudo que ela não pode esquecer quando ela estiver lá na Europa, para ela não se perder, para ela não esquecer quem ela é. Eu devia ter uns 10 anos, no ano em que a Carolina Maria de Jesus morreu. E aí eu não queria ler esse livro, porque a gente estava achando que... Não, a gente está lendo os clássicos, o livro do camarada. E fiquei muito surpresa quando na reportagem foi dito que ela era uma mulher negra, que ela morava numa favela. Eu até então tinha tido uma representatividade muito negativa de mulheres negras na literatura. E chegou esse livro na minha mão, eu li. Cara, foi uma paulada, cara. Porque falava de coisas que eu vivia ali, né, na rua, na quebrada. E aí, quando eu tive contato com Carolina, com toda a realidade que ela descreve, eu olhei para o que eu escrevi e falei, bom, é disso que eu tô falando, né? E é esse diálogo que eu quero travar também, né? Porque tem uma fase da nossa vida que a gente quer negar esse mundo também. Que é uma miséria, né? Uma polícia desrespeitando, tudo ruim, então a gente quer negar. Mas o livro provocou também, né? Tem beleza também. A gente ainda tem uma distância imensa, né, entre as pessoas que tiveram acesso aos livros, à literatura, às bibliotecas, às livrarias desde sempre, né, e aquelas que hoje precisam construir esses caminhos, né? Para que as pessoas leiam, é necessário que haja coisas para ler. Então essa é uma condição necessária, primordial, mas ela não é suficiente. Acesso entendido aqui não apenas como a possibilidade de você chegar, mas o acesso entendido como a construção mesmo de um imaginário que, mesmo estando numa livraria, mesmo estando diante de uma biblioteca pública, pode impedir que a pessoa entre, né? Que a pessoa acesse efetivamente. As políticas precisam se voltar para a produção, a distribuição de materiais e para a formação de mediadores de leitura, com uma formação mais específica para introduzir o sujeito nesse mundo da leitura de uma forma, ao mesmo tempo, afetiva e que também signifique domínio de certos conteúdos. Isso tudo considerando que a gente está falando de uma experiência considerada mais padrão, digamos, de acesso à cultura que é reconhecida como socialmente privilegiada.
A gente sempre escreveu muito, as mulheres negras sempre escreveram. Se não escreviam por falta do letramento oficial e acadêmico, passavam o seu conhecimento através da oralidade, né? Que também é uma literatura, né? Nós temos muitos casos, muitos relatos de pessoas que se tornaram leitores inspiradas por não leitores. Às vezes por uma avó analfabeta. Então, você considera que você tem algumas práticas e algumas formas de expressão que são legitimadas, né? E as outras que são colocadas numa situação de inferioridade. Muitos de nós até frequentamos a academia, eu também sou formado em História, poderia escrever da forma correta, né? Mas a gente assume um local e uma postura que talvez incomode. Eu penso que a gente está aí num campo das tensões mesmo, né? De forçar o rompimento dessas fronteiras, né, para que essas produções todas possam ser reconhecidas como legítimas. A arte periférica está transbordando, né? Não tem como não enxergar. Então, se está transbordando é porque existe uma represa. Estão represando. Então, os festivais e ações semelhantes, elas dão visibilidade a essa produção. E aí a gente descobre um mundo de possibilidade. Você pode escrever verso, mas você pode ensinar as pessoas a fazerem verso. Você pode provocar atividades onde as pessoas vão declamar verso. Os versos podem sair do papel e podem ir para a parede. Os versos podem estar em livros, mas podem estar em filmes, em vídeos de maneira audiovisual. A gente pode fazer web vídeos e fazer clipes de poesia que também fluem muito. Essa movimentação de saraus espalhados na periferia proporcionou essa distribuição de livros, né? A organização do sarau é um princípio e foi fundamental. Nós precisamos ir além do sarau. Porque essa literatura que a gente está falando é uma literatura que não é acessível. Você não consegue comprar em qualquer livraria. A gente não vê os nossos iguais, o povo trabalhador, indo aos saraus. A gente entra dentro dos vagões de trem e do metrô em horário de pico e vai lá para recitar os nossos versos. Esse buraco da invisibilidade e do racismo, o racismo é eficiente. É fundamental que todas as pessoas, né, se percebam como cidadãos, como cidadãs, que não só podem, mas que precisam atuar na construção das políticas públicas, que precisam interferir de uma forma contundente e sistemática. Não há um interesse da maioria dos políticos em fazer a população, o povo brasileiro, se enxergar, né, americano, se enxergar indígena, se enxergar afro e se enxergar branco caucasiano, mas americano, sul-americano, que é diferente, né? Se enxergar brasileiro dessa forma e crescer. Heloísa Pires Lima lançou um livro, Histórias da Preta. Na capa do livro, uma preta, contando histórias dela. A literatura começa a nos confortar de nos construir como o povo lindo que somos. Forte, belo, que domina várias ciências. Que não chegou aqui escravizado de cabeça baixa. Não. Chegamos, sim, por ganâncias de capitais, questões políticas e outras tantas, numa condição complicada. Mas nós transformamos isso. E muitas das coisas que hoje nós comemos, andamos, falamos, é desse povo que na luta não veio de navio, veio ferrado, veio em condições precárias, e está até hoje buscando isso. Só que hoje a gente tem o livro como parça. O livro é meu parça. Você vê poetas hoje parecido comigo. Andrew é um. O Andrew parece comigo, fala parecido comigo e é um estupendo poeta. Nós temos a Maria Lúcia da Silva, psicanalista. Fiz um show com ela no lançamento do livro dela e ela fala com propriedade das nossas questões. Ela sabe o que eu estou falando. Quando eu falar de suicídio, ela está entendendo. Quando eu falar de racismo, de racismo. Meu. Ela está entendendo. Escreve, registra isso na história. O que é literatura para você em uma palavra?
Gente, Só uma. Pode ser uma frase? nossa, mas tem que ser uma palavra mesmo? Literatura é expansão. A literatura, para mim, é ancestralidade. É que é uma forma de falar a minha existência, o que é estar no mundo. Literatura é existir. Talvez isso. Para ser uma frase curta. Tudo bem?